Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, atualizações, aproveitar essa data FIFA agora, mas 10 dias para a gente ficar sem passar raiva, estresse, sem ver o Vasco dentro de campo. E o próximo compromisso é uma pedreira, de novo, né? Bom, vamos falar de Vasco. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, curte, compartilha, que isso é importante, o canal continuar sendo indicado no YouTube. O XBET é a parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Uma galera me pede dica, olha, muita gente arrebentou a cara fazendo bingo, bilhete para o final de semana, e quem foi apenas nas dicas que eu dei aqui, pegou e passou um final de semana de greens. Todas as dicas que eu dei aqui no sábado, na sexta, no domingo, todas elas bateram. Principalmente buscando os jogos que iam dar ambos marcam, como foi o caso lá do clássico em Portugal, como foi o clássico na Itália, né? Então, assim, tô trazendo aqui pra galera que acompanha e faz as entradas no XBET, tá se dando bem mesmo, com uma pá de tips reclamando que foi um final de semana triste. Bom, pra hoje, grade fraca, tem ali a segunda divisão. Eu vou buscar isso aqui, ó. O Vila Nova encara a Ponte Preta. Vou buscar dupla chance Vila Nova. Ou Vila Nova ou empate. O Paysandu encara o Brusque. Um golzinho do Paysandu. O Curitiba contra o Santos. Você vai botar over 1 no jogo. Saiu um gol no jogo, você não toma mais head. Tá dando um odd quase 1,70. Então é aqui que eu vou buscar esse bilhete hoje. Se você quiser vir, vem comigo. O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, duas figuras vêm sofrendo muita pressão aí nos últimos dias no Vasco da Gama. Principalmente por causa dos resultados em campo, né? Que o Vasco deixou de existir em campo. São 2 jogos, um contra o Botafogo, outro contra o Fortaleza, 2 goleadas de 3-0. Um saldo de 6-0. E um time perdido, um bando dentro de campo, um reflexo do que fizeram na janela e um reflexo do mau momento, do péssimo trabalho agora entregue pelo Rafael Paiva, que em algum momento da temporada foi importantíssimo, principalmente com a saída lá do Portuga, né? A permanência do Paiva ali, que já conhecia do elenco, fez com que o Vasco se tornasse, dentro das suas limitações, um time competitivo com sorte, que conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro, fazendo o Vasco estar numa situação mais confortável e conseguiu fazer a gente ir para uma semifinal de Copa do Brasil. Agora não, agora pressão, os dois estão sendo bastante cobrados, o Paiva e o Pedrinho. Eu nem vou falar do executivo, tem um executivo. Você sabia que o Vasco tem um executivo de futebol? Que na 777 a gente cobrava muito o Paulo Brax, a gente cobrava muito o Marcelo Matos. Aqui a gente quase não fala do tal do Marcelo Santana. Acho que é Marcelo Santana o nome dele, né? Esse cara aí, que vai montar o time do Vasco para 2025, não conseguiu contratar um zagueiro. Fecharam com um zagueiro da Argentina lá, que não conseguiram trazer por causa de problemas de documentação. Mas eu nem falo muito nesse cara, porque com o modelo associativo tomando conta da SAF, quem tem a caneta, meu filho, quem é que manda na bagaça é o Pedrinho. Então, eu nem cito muito, porque para mim esse Marcelo Santana faz ali só um papel de preencher o cargo para dizer que tem esse executivo. Mas quem é que comanda mesmo é o Pedrinho. Eu vou começar com o Rafael Paiva, né? Numa entrevista coletiva de pós-jogo, depois da derrota para o Fortaleza, ele disse que vai mudar o esquema do Vasco jogar. Pensa em sair do odiado 4-3-3. Ninguém gosta desse esquema, porque o Vasco não tem atacantes para jogar nesse esquema. Tanto é que joga com lateral improvisado e com a porcaria do Emerson Rodrigues, que aquele jogador é horroroso, né? E faz um revezamento ali, às vezes é o Emerson Rodrigues, às vezes é o Ryan, às vezes é o Jean David, o Bacholinha, e sempre com o Puma tentando suprir a saída do Adson do lado direito. Eu acho, particularmente, que o Puma, a entrada do Puma matou o futebol do PH. Para mim, o PH é um dos jogadores mais regulares desse elenco.
um jogador que tinha um corredor, chegava muito na área, dava assistência, chutava para gol, voltava, marcava. Com a entrada do Puma, matou. Ele só marca e só. Não rende mais absolutamente nada. Então, esse já é uma crítica que eu faço com relação a esse esquema. O GE trouxe 3 possibilidades do Vasco entrar em campo, se mudando o esquema, e eu quero a sua opinião. Quais dessas possibilidades é uma melhor possibilidade ou nenhuma delas? A primeira, jogar com 3 zagueiros. Quem testou algumas vezes o esquema do time com 3 zagueiros foi o Ramon Dias. Eu trouxe uma tabela do GE aqui recentemente, falando de duplas de zaga que perderam menos. O Vasco, por incrível que pareça, em 12 jogos, acho que perdeu 2, ganhou 5, empatou 5, foi isso. Jogando com 3 zagueiros. O Vasco perdeu menos jogando com 3 zagueiros. Só que o grande problema é que o Rafael Paiva só utiliza 3 zagueiros e reveza esses 3 zagueiros, que é o João Vitor, que toma mais cartão, o Léo e o Maico. São os 3 zagueiros que ele mais usa. E aí teria o Rojas, que é a 4ª opção, e os 2 garotos da base, que eu não sei porque que ele não usa mais, o Lincoln e tem também o Luiz Gustavo. Então seria uma primeira possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Tem muita gente que acha que jogar com 3 zagueiros, jogar com 3 volantes, é recuar o time, é jogar defensivamente. Não depende muito do resto da configuração do time. Quando você joga, tem muito futebol, time que joga um futebol moderno com 3 zagueiros, na Europa, no Brasil inclusive. Então você jogando 3 zagueiros, você pode ter uma linha ofensiva com mais jogadores, principalmente do meio de campo para frente, né? Você pode ter uma linha com alas mais avançados, chegando mais à linha de fundo. Então, não é porque tá jogando 3 zagueiros que o time vai jogar defensivamente. Agora, você bota 3 zagueiros e os alas jogam de laterais, que é o que o Laudo Álvaro Pacheco fazia quando chegou, fazia uma linha de 5 atrás, aí você chama o adversário para vir para cima e assim você faz um esquema bem retranqueiro mesmo. Então depende muito da configuração do time. A segunda opção que dá lá no GE é jogar com 2 atacantes. E lembra uma vez que o Paiva fez isso. Contra o Bragantino, a gente estava perdendo por 1-0 no segundo tempo. Ele abriu mão de um ponta para jogar com 2 atacantes. Jogou com o GB e o Verratti. Tanto que o Vasco virou o jogo, inclusive com um gol do GB. Aí lá no final, nos acréscimos, toma aquele gol do empate em casa para o Bragantino, que ficou com gosto de derrota. Mas seria uma opção jogar com 2 atacantes, ao invés de jogar com 3, né, com 2 ponteiros. Essa seria uma segunda opção. A terceira opção é jogar com falso 9. Nessa daí você coloca o Verratti no banco, para você jogar com um jogador com característica diferente, um jogador que sabe jogar fora da área. E aí as opções seriam ou o Alex Teixeira, ou o Payet, ou o Coutinho, essas opções que o GE deu lá. Então seria jogar com um falso 9. Quais dessas opções, ou nenhuma delas, deixe seu comentário aí para o jogo contra o Internacional na próxima quinta-feira. Não é nessa não, na outra. Eita, é chão pra caramba, tá? Então essa é a primeira parte que a gente fala do Rafael Paiva. Agora a gente vai falar do Pedrinho, mas antes de falar do Pedrinho, só algumas notícias. Por exemplo, acabou a Copa do Brasil, o Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, tá? São 7 gols em 10 jogos. Se não me engano, o segundo artilheiro da Copa do Brasil são 2, com 4 gols. Então ele ficou quase o dobro de diferença para o segundo colocado. O Verratti, que foi às redes sociais publicar nos seus stories algumas mensagens enigmáticas. Ninguém sabe se é com relação ao que está vivendo no Vasco, mas tá aí. Ele fala assim, ó, os olhos não sabem mentir, é uma dessas mensagens. E a segunda mensagem é, nem sempre você precisa contar o seu lado da história. O tempo conta, ou o tempo contará, tá aí o Verratti. Tem gente falando que é com relação à renovação de contrato, que prometeram alguma coisa para ele, que ainda não procuraram. Enfim, essa é a situação envolvendo o Verratti, artilheiro da Copa do Brasil. E sobre o julgamento, basta o associativo Pedrinho, ele está no controle da SAF do Vasco através de uma liminar. Existia ali a expectativa do julgamento na Fundação Getúlio Vargas, né? Mas vai sair o julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dia 27 de novembro, a gente vai ter o julgamento lá do agravo, ou do recurso pedido pela 777.
A ECAP, na verdade, quer voltar a ter o controle do futebol do Vasco, então vamos ter aí o julgamento dia 27 de novembro. Será que o Pedrinho não tem nada para o Vasco, viu que não vai vender e vão desistir agora, vão deixar a ECAP tomar posse de novo para revender? Enfim, vamos esperar, o julgamento já está agendado, 27 de novembro. Falando em Pedrinho, muita polêmica envolvendo o Pedrinho, eu fiz críticas aí a ele não botar cara, né? Porque quando tá vencendo faz videozinho, viraliza no meio da torcida, mas quando perde não vem falar com o torcedor, não vem dar satisfação. Fez uma janela lixo, a janela do Pedrinho é uma janela que não agregou ao Vasco no campeonato, na sequência da competição do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né? E bloqueia torcedores nas redes sociais, então está sendo muito criticado por isso. Passou a desbloquear ontem uma parte de torcedor, né? Enfim, são as queixas com relação ao Pedrinho que some, né? Que sumiu e prometeu transparência com relação à SAF e até agora não fala absolutamente nada. Quando não podia falar, fazia coletivo e agora pode falar, não faz coletivo, é só através de carta e notinha. Essa foi a minha crítica, chamando o Pedrinho, sim, de covarde, tá? Então, vamos lá. Saiu uma notícia de que na quinta-feira, às 15 horas, a gente vai ter uma coletiva em São Januário e o Pedrinho vai falar com o torcedor. Não sei se é uma coletiva, se vão poder fazer perguntas ou se ele vai só fazer como fez algumas vezes o Salgado, o Osório, ir para a Vaz TV e falar algumas coisas, mas não, parece que é uma coletiva em São Januário. Aí fica a dúvida sobre o que ele vai falar, né? Dizem que ele vai falar sobre o momento da SAF, sobre a janela, o futebol e 2025. Eu quero saber do Pedrinho o que fizeram de fato com o Vasco, quem fez, né? E se está sendo tomada providências com relação a essas pessoas e o que ele pretende fazer com a SAF do Vasco. Tomara que os jornalistas não vão para a coletiva para fazer pergunta docinha, né? Diz que ele vai falar também sobre o potencial construtivo de São Januário. Tomara que os jornalistas que colocam o Paiva no muro, nas cordas ou contra a parede, com perguntas que eu acho que tem que ser feita mesmo, tenha a mesma coragem de colocar o Pedrinho na parede para cobrar dele muita coisa, porque a gente está precisando de explicação com relação a muita coisa no Vasco, né? Vamos aguardar, só não entendo porque essa coletiva na quinta-feira. O Vasco joga na outra quinta, por que essa coletiva não é já amanhã? Porque é um parto até para ter uma coletiva para falar do Vasco da Gama. Então tá aí, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.